O restaurante Maison do Sol era conhecido por sua sofisticação. No coração de Belo Horizonte, ele recebia uma clientela exigente, formada por empresários, políticos e turistas endinheirados. No salão principal, entre talheres alinhados, luzes suaves e pratos decorados como obras de arte, destacava-se um garçom chamado Vinícius. Vinícius era um jovem de 27 anos, magro, pele escura, sempre com um sorriso no rosto e uma postura impecável. Estava no último ano da faculdade de gastronomia e tinha um brilho no olhar ao falar de molhos, cortes, temperos e técnicas francesas. Tratava cada cliente com respeito e atenção. Quando alguém elogiava um prato, ele respondia com humildade. E, se pudesse, acrescentava informações sobre os ingredientes ou a técnica usada na preparação, sempre com entusiasmo, mesmo sabendo que isso irritava profundamente o gerente. "Você acha que está aqui para dar aula de culinária?" Esbravejava Regis, o gerente. "Faça o seu trabalho e não se meta no que não é da sua conta." Todos os funcionários sabiam. Regis tinha prazer em humilhar Vinícius. Colocava-o nas piores mesas, atribuía erros a ele, chamava a atenção diante dos colegas. Mas Vinícius resistia. Sabia que aquilo era passageiro, que sua chance de brilhar um dia chegaria. Seu amor pela gastronomia era maior que qualquer ofensa. Em uma das mesas da varanda, quase sempre ocupada pelo mesmo cliente, estava Arthur Vasconcelos. Um homem de terno impecável, cabelos grisalhos bem penteados e olhar observador. Arthur era um nome forte no mundo gastronômico, dono de uma das maiores redes de restaurantes do Brasil, a Casa Vasconcelos. Mas ninguém ali sabia disso. Ele frequentava o Maison do Sol, discretamente, analisando tudo com atenção. Ele havia notado Vinícius desde a primeira vez que esteve ali. O modo como falava do prato do dia, como descrevia o preparo de um filé ao molho hot com cogumelos selvagens. Arthur ouvia tudo, às vezes fingindo distração, às vezes pedindo detalhes só para ver a reação do jovem garçom. Numa noite chuvosa de terça-feira, Arthur observava Vinícius sendo humilhado na frente de outros clientes. Regis o repreendia por ter sugerido um vinho ao casal da mesa 8. "Você pensa que é sommelier agora? Vá limpar aquelas taças e não abra mais essa boca." Vinícius baixou os olhos, mas não perdeu a compostura. Respondeu apenas, "Sim, senhor." Arthur fechou o cardápio pensativo. Ali, diante dele, estava alguém com talento desperdiçado, um diamante sendo tratado como carvão. Ele sabia que estava na hora de fazer algo, mas precisava ter certeza de que Vinícius era mesmo o que parecia ser. Ele voltaria mais vezes e observaria ainda mais de perto. Arthur retornava ao restaurante com frequência cada vez maior, às vezes 2 vezes por semana. Sempre na mesma mesa da varanda, sempre de olhos atentos. Observava não apenas o desempenho técnico de Vinícius, mas seus gestos, sua empatia, sua elegância diante dos ataques gratuitos do gerente. "Boa noite, senhor. Que prazer tê-lo conosco novamente", dizia Vinícius com o mesmo sorriso gentil. "Boa noite, Vinícius. Hoje estou curioso. O que me recomendaria do cardápio?", respondia Arthur, fingindo desinteresse, embora já tivesse lido todo. O cardápio antes mesmo de se sentar. "O chefe trouxe hoje uma variação interessante de confit de pato. O molho tem toque cítrico e combina perfeitamente com um Châteauneuf-du-Pape. E, se me permite, posso sugerir uma harmonização com um Pinot Noir nacional que acabou de chegar." Arthur sorria. Aquilo não era comum. Um garçom que falava de harmonizações com propriedade, que conhecia não só os pratos, como o terroir dos vinhos. "Interessante. Você estudou gastronomia?", perguntou casualmente. "Sim, senhor. Estou no último semestre. Meu sonho é um dia criar minha própria cozinha, misturando a culinária mineira com técnicas francesas. Tenho experimentado isso em casa. Parece promissor", disse Arthur,
mas em seu íntimo já tinha certeza. Aquele jovem era um talento bruto. Enquanto isso, os colegas de trabalho viam em Vinícius um exemplo, mas também sentiam pena da maneira como Regis o tratava. Em um almoço entre turnos, Juliana, a copeira, comentou: "Esse Regis ainda vai engasgar com a própria arrogância. Vinícius não merece isso, mas ele nunca reage. Isso me irrita", disse Mauro, outro garçom. "Ele é inteligente. Sabe que esse tipo de gente se destrói sozinho. Eu, no lugar dele, já tinha mandado tudo pro inferno." No salão, porém, a tensão era constante. Regis parecia ter prazer em provocar Vinícius. Naquela mesma semana, ele o mandou limpar o chão da cozinha após o expediente. Uma tarefa humilhante, claramente fora de suas atribuições. "Você quer ser chefe, não é? Pois começa esfregando o chão. Aqui ninguém é melhor que ninguém." Vinícius respirou fundo. Abaixou-se, pegou o balde e foi cumprir a ordem. Sabia que resistir era mais poderoso do que revidar. Mas naquela noite, após o expediente, algo diferente aconteceu. Arthur o esperava discretamente do lado de fora do restaurante, debaixo de um guarda-chuva preto, encostado em seu carro importado. "Vinícius", chamou com voz firme. O jovem se assustou por um instante. "Senhor Arthur, está tudo bem?" "Sim, mas acho que é hora de conversarmos com mais profundidade. Você tem alguns minutos?" Vinícius assentiu surpreso. Seu coração batia mais forte. Naquele instante, ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Vinícius entrou no carro de Arthur um pouco hesitante. Nunca estivera tão próximo de um cliente fora do restaurante, muito menos de alguém tão elegante e misterioso. O interior do veículo exalava couro e sofisticação, e o silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som suave da chuva no para-brisa. "Desculpe chamá-lo assim, de repente", disse Arthur, ligando o aquecedor. "Mas venho te observando há algum tempo, e hoje tive certeza de que precisava falar com você." Vinícius engoliu em seco. Por um segundo, pensou que poderia ter feito algo errado. "Eu fiz algo que o incomodou, senhor? Se for sobre os vinhos, ou... Pelo contrário", interrompeu Arthur sorrindo. "Você me impressiona. Sua dedicação, seu conhecimento, sua postura. Não vejo isso nem em muitos chefes formados. E confesso que isso me despertou uma ideia." Vinícius arregalou levemente os olhos, curioso. "Meu nome completo é Arthur Vasconcelos. Sou fundador da rede Casa Vasconcelos. Atualmente, temos 12 restaurantes no Brasil e mais 2 em construção. Um deles será em Tiradentes, com foco na culinária mineira contemporânea." O impacto foi imediato. Vinícius reconhecia aquele nome. Já tinha estudado os cardápios da rede, visto entrevistas de Arthur em revistas especializadas. "Meu Deus, o senhor é..." Ele tentou completar, mas ficou sem palavras. "Sim, e eu não vim ao Maison do Sol por acaso. Costumo visitar restaurantes concorrentes em busca de talentos. E você é um deles, Vinícius. Um talento raro. O que está fazendo servindo mesas sob humilhações, quando poderia estar liderando uma equipe?" Vinícius permaneceu em silêncio. Era como se aquele momento fosse um sonho prestes a se dissipar. "Quero te fazer uma proposta. A nova unidade abre em 3 meses. Quero que você venha trabalhar comigo, não como garçom, mas como gerente de operações. Vai ter liberdade para criar, aplicar seu conhecimento e, principalmente, será respeitado. O salário é competitivo. E se quiser continuar estudando, a empresa cobre os custos da sua pós-graduação." Vinícius se sentia tonto. Aquilo era grande demais. Tudo o que sempre sonhou estava ali, materializado em palavras vindas de um dos maiores nomes da gastronomia do país, o Sr. Arthur. "Eu não sei nem o que dizer. É muita coisa. Pense com calma. Não quero que me responda agora. Aqui está meu cartão. Me ligue quando estiver pronto."
Arthur estendeu o cartão de visitas. Os dedos de Vinícius tremiam levemente ao pegá-lo. Quando desceu do carro, ainda atordoado, olhou para o restaurante atrás de si. A chuva continuava a cair, lavando as calçadas. E talvez dando início a uma nova fase de sua vida. Os dias seguintes foram de inquietação para Vinícius. Carregava o cartão de Arthur no bolso como se fosse um talismã. Olhava para ele sempre que podia, como quem tenta acreditar que aquilo tudo havia realmente acontecido. A proposta mexia, não só com sua carreira, mas com sua dignidade. Era, acima de tudo, um chamado para ser reconhecido. Na faculdade, durante a aula sobre cozinha contemporânea, ele mal conseguiu prestar atenção. Sua amiga e colega de turma, Bia, percebeu o desconforto. "O que aconteceu, Vinícius? Você está voando hoje?" Ele hesitou, mas contou tudo. Ao final do relato, Bia ficou boquiaberta. "Você está esperando o quê para aceitar, homem? Isso é um milagre. Não é tão simples", respondeu ele, encarando a mesa. "Minha mãe depende do meu salário. E se for uma armadilha? E se eu não der conta? Eu nunca fui gerente. E se for só um teste?" "Vinícius, você já segura aquele restaurante nas costas e ainda aguenta o Regis. Isso aí é pouco perto do que você pode fazer." A conversa ecoou na mente dele durante o resto da semana. No trabalho, tudo parecia mais cruel. Regis estava especialmente amargo. Cismou que Vinícius havia se ausentado do salão sem permissão e o expôs diante de todos. "Aqui você não é especial. Garçom é garçom. Se quiser ser chefe, vai." Lavar prato no fim do expediente, ninguém interveio. Vinícius sentiu um nó na garganta, mas, como sempre, respirou fundo e não respondeu. Naquela noite, chegou em casa exausto. Sua mãe, Dona Teresa, o esperava com café coado e pão de queijo, como fazia desde que ele começou a trabalhar. Ela notou o abatimento. "Filho, o que está acontecendo?" "Mãe, eu recebi uma proposta. Uma proposta muito boa." Ele contou tudo, e ela ouviu em silêncio. Quando terminou, ela o encarou com os olhos marejados. "Você foi criado para isso, meu filho. Desde pequeno, mexendo com panela, aprendendo tempero. Seu pai ia se orgulhar tanto. Aceita. Vai viver sua vida. Aqui, eu me viro." A gente sempre se vira. Aquela noite, Vinícius dormiu pouco. Mas no dia seguinte, ao acordar, pegou o celular com firmeza. Discou o número do cartão. "Senhor Arthur, aqui é o Vinícius. Pensei bastante e aceito sua proposta. Quero muito fazer parte disso." Do outro lado da linha, Arthur sorriu, com a certeza de quem havia feito a escolha certa também. "Ótimo. Então prepare-se. Sua vida está prestes a mudar." 2 semanas depois, Vinícius desembarcava em Tiradentes, uma charmosa cidade mineira onde o tempo parecia andar mais devagar. As ruas de pedra, os casarões coloniais coloridos e o aroma de café fresco e pão de queijo criavam uma atmosfera acolhedora. Era ali que sua nova vida começaria. Arthur o recebeu na porta de um casarão antigo, de janelas largas e estrutura sólida, ainda em reforma. "Bem-vindo ao seu novo desafio, Vinícius", disse ele com um sorriso genuíno. "Esta vai ser a nova unidade da Casa Vasconcelos. Quero que ela leve sua marca desde o início." O jovem mal podia acreditar. Entrou no espaço com passos lentos, observando cada detalhe. O ambiente estava em transformação, mas já era possível sentir o potencial. Havia marcações no chão, esboços nas paredes, protótipos de móveis artesanais e rascunhos do cardápio pendurados num quadro de cortiça. "Você vai participar de tudo", continuou Arthur, "desde a seleção da equipe até as provas, de cardápio. O seu toque está em cada decisão." Vinícius engoliu em seco, emocionado. "Eu não sei como te agradecer. Nunca imaginei que alguém acreditaria tanto em mim." "Não precisa me agradecer. Você conquistou isso. Agora é hora de mostrar ao mundo do que é capaz."
No dia seguinte, começou o trabalho. Arthur apresentou Vinícius à equipe de projeto, arquitetos, fornecedores e consultores. Entre eles estava Clara, chefe executiva da rede. Jovem, segura e com um olhar afiado para sabores, ela estendeu a mão com simpatia. Ouvi falar muito. De você. Disseram que entende de temperos como poucos. Só faço o que amo, respondeu Vinícius, sorrindo, mas um pouco tímido. Os dois rapidamente criaram sintonia. Durante as provas de pratos, ele sugeriu ingredientes regionais, modos de preparo tradicionais e fusões criativas que surpreenderam Clara. Você tem uma sensibilidade rara, disse ela, após experimentarem juntos um prato de rabada desfiada, com crocante de mandioca e creme de agrião. A semana passou num piscar de olhos. Vinícius ajudou a organizar os primeiros treinamentos. Escolheu peças de cerâmica artesanal para a apresentação dos pratos e visitou pequenos produtores locais para fechar parcerias. Cada dia, uma descoberta. Cada decisão, uma conquista. Ao fim da primeira semana, enquanto caminhava pela cidade ao entardecer, Vinícius parou diante da janela do restaurante e viu seu reflexo. Pela primeira vez, ele se enxergou como alguém realizado e, naquele momento silencioso, com o céu tingido de laranja, ele sorriu para si mesmo. O passado ainda morava em suas memórias, mas o futuro, enfim, era dele. A manhã começou com o aroma de café coado e o som suave de ferramentas ao fundo. O casarão seguia em reforma, mas a energia ali dentro já era de inauguração. Vinícius chegava cedo, caderno de anotações em mãos, cumprimentando um dos trabalhadores e membros da equipe que se juntavam ao projeto. Clara o esperava na cozinha, ainda improvisada, com uma bancada de inox montada provisoriamente entre andaimes e sacos de cimento. Hoje a gente começa a testar o menu degustação. Está pronto para brilhar? Sempre, respondeu ele, com um sorriso que escondia um nervosismo leve. O cardápio, cuidadosamente pensado por ambos, valorizava ingredientes regionais mineiros com toques contemporâneos. Vinícius tinha uma ideia ousada para a sobremesa. Uma releitura do tradicional doce de leite com queijo, usando espuma de canastra e caramelo salgado com flor de ouro preto. Se der certo, a gente fecha o menu com isso, disse Clara, enquanto observava Vinícius manusear os utensílios com precisão. As horas passaram rápidas entre cortes finos, reduções e provas. Técnicos ajustavam a ventilação da cozinha enquanto aromas tentadores tomavam o ambiente. No final do dia, Arthur entrou silenciosamente, provou cada prato e fez apenas um gesto de aprovação com a cabeça antes de se virar e dizer: "Este lugar já tem alma, e ela é de vocês." Mais tarde, Clara e Vinícius caminharam pelas ruas, de Tiradentes, observando a vida pacata da cidade. "Sabe, Vinícius, tem algo que eu admiro muito em você", disse ela. "Você nunca se gaba, mas também nunca abaixa a cabeça." Ele olhou para o chão, pensativo. "Eu já fui muito humilhado por ser quem sou, mas aprendi que se eu parar de me valorizar, ninguém mais o fará por mim." Ela sorriu, com respeito nos olhos. Na manhã seguinte, uma matéria inesperada surgiu num dos maiores blogs gastronômicos do país. A nova aposta do renomado Arthur Vasconcelos, jovem talento mineiro, transforma a tradição em experiência sensorial. A reportagem destacava a proposta do novo restaurante, o envolvimento de Vinícius no projeto e ainda mencionava sua formação acadêmica e trajetória de superação. O telefone não parava de tocar. E-mails de fornecedores, mensagens de chefes de outras cidades, até convites para entrevistas. Arthur apareceu com um jornal dobrado debaixo do braço. "Parabéns, meu amigo. Seu trabalho está sendo reconhecido. E isso é só o começo." Mas o sucesso repentino também trouxe cobranças. A inauguração fora antecipada para atender à expectativa gerada pela matéria.
Agora Vinícius tinha menos de 30 dias para deixar tudo pronto. A pressão crescia, os olhos se voltavam para ele e qualquer erro poderia custar caro. O desafio se tornava real e Vinícius precisaria provar que era capaz não apenas de cozinhar pratos inesquecíveis, mas também de conduzir um time inteiro rumo à excelência. A contagem regressiva começara. Faltavam apenas 28 dias para a inauguração do restaurante e o ritmo da obra se intensificava. Vinícius já não dormia direito. Seus sonhos eram interrompidos por listas mentais. Fornecedores a confirmar, louças a escolher, uniformes, playlists, iluminação, ensaio do menu. Mesmo com Clara ao lado coordenando a cozinha, ele sentia o peso de ser o rosto do projeto. Pela primeira vez, ele não era apenas um executor. Era o responsável por fazer tudo dar certo. Naquela manhã, durante a prova de pratos com o time de auxiliares, uma sequência de erros começou a minar sua calma. Um dos jovens cozinheiros, nervoso, derrubou uma bandeja inteira de entradas prontas. O fornecedor de carnes ligou cancelando a entrega por um erro no pedido. E, para completar, a elétrica da cozinha oscilava, afetando o funcionamento dos fogões. "Respira, Vinícius", disse Clara, percebendo a tensão estampada no rosto dele. "Não dá para respirar quando tudo depende de mim. Isso aqui precisa ser perfeito. Eu não posso fracassar." Clara se aproximou com firmeza e empatia. "Você não está sozinho. Essa equipe é sua, mas não é um peso, é uma rede. Confia nela. Confia em você." Vinícius assentiu em silêncio, mas a cobrança interna seguia corroendo. Naquela noite, ficou sozinho no restaurante, testando pela 10ª vez o ponto ideal do prato principal. Um lombo de porco defumado com purê de baroa, farofa de baru e redução de jabuticaba. Ao final, sentou-se sozinho à mesa central do salão, ainda vazio, iluminado por uma única lâmpada pendente. Serviu-se, provou cada elemento com calma. Fechou os olhos e sorriu. A combinação estava perfeita. Na manhã seguinte, ele reuniu toda a equipe no centro do salão. "Eu quero pedir desculpas por ter tentado carregar tudo sozinho. Não é assim que se lidera. Eu confio em vocês. A partir de agora, a gente vai fazer isso juntos." Os olhos da equipe brilharam. Clara sorriu, aliviada. Nos dias seguintes, os erros viraram aprendizado. A equipe começou a funcionar em sintonia. Os pratos fluíam. O salão ganhava vida. O restaurante tomava forma com identidade, calor e excelência. Com o grande dia se aproximando, a cidade de Tiradentes começou a falar sobre a nova aposta de Arthur Vasconcelos. As reservas começaram a chegar e as expectativas estavam no auge. As críticas gastronômicas já se espalhavam nas redes sociais e os elogios ao trabalho de Vinícius eram unânimes. Finalmente, no dia da inauguração, o restaurante estava pronto. As mesas estavam impecáveis, o menu estava perfeito e a equipe estava afinada. Vinícius, em pé ao lado de Clara, observava o salão cheio de clientes pela primeira vez. O brilho nos olhos de cada membro da equipe era o reflexo do esforço coletivo. Arthur chegou pouco antes de abrir as portas, com um sorriso que iluminava o ambiente. "Você fez isso, Vinícius. Isso é só o começo de uma nova era para o seu talento. Parabéns. Eu sabia que podia contar com você." Vinícius olhou para ele emocionado. "Não fiz isso sozinho. Foi com todos eles e com você me dando a chance de mostrar o que sou capaz." A noite foi um sucesso absoluto. Os pratos foram elogiados, o serviço impecável. E os clientes saíram felizes, já reservando novas visitas. Clara e Vinícius se encontraram no final da noite, exaustos, mas com o coração leve. "Você sabia que ia ser um sucesso, não sabia?" Clara disse, sorrindo. Vinícius sorriu de volta. "Agora eu sei. Eu só precisava acreditar em mim. Mesmo.
E naquele momento, enquanto a noite se acendia em Tiradentes e o restaurante continuava cheio, Vinícius sentiu que, finalmente, ele havia encontrado seu lugar. Se você gostou dessa história emocionante e inspiradora, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Se você também acredita que a perseverança e a dedicação podem transformar vidas, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e nos conte nos comentários o que você achou da jornada de Vinícius. Já passou por uma experiência que mudou sua vida assim? Até o próximo vídeo e lembre-se, nunca desista dos seus sonhos, porque grandes conquistas começam com a coragem de tentar.